Nós estamos chegando na reta final da nossa série. Nós estudamos, ou temos estudado, as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Como já disse aqui algumas vezes, a nossa oração é que Deus esteja trabalhando no teu coração, falando ao teu coração de um modo muito especial. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é especial. E a nossa oração é que Ele continue falando aos nossos corações através da palavra. Hoje é o 11º sermão e a gente está realmente indo para a reta final. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos dar continuidade ao que foi falado semana passada, ainda um pouco dentro do assunto que foi falado semana passada. Nós vamos ler, vamos terminar de ler o capítulo 2, do 13 até o versículo 17. Vamos entrar no capítulo 13 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Meus irmãos, nós vamos ler esse texto e nós vamos continuar trabalhando nos versículos. Então mantenha a sua Bíblia aberta. Como eu sempre digo, eu vou citar alguns outros textos, se você quiser também abrir, acompanhar, é um bom exercício. Se você quiser anotar também, é importante. Isso vai contribuir no seu grupo pequeno durante a semana. Vamos ler a palavra de Deus? A palavra de Deus diz o seguinte: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os escolheu para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Deus, estamos diante da Tua palavra e pedimos que de um modo muito especial o Senhor possa falar a cada coração aqui nessa manhã. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Na continuação desse texto, aquilo que nós lemos semana passada, e ele vai continuar aqui agora, ele vai fazer uma espécie de contraste, exatamente entre aquilo que ele disse até o versículo 12 e aquilo que ele vai dizer agora a partir do versículo 13. Ele está fazendo um contraste. Um contraste entre aqueles que rejeitaram o amor à verdade. Se você ver no versículo 10 desse capítulo, você vai ver sobre isso, se você der uma olhada aí. Entre esses que rejeitaram o amor à verdade e seguiram o homem iníquo, como o pastor Mateus falou semana passada, o filho da perdição. E entre aqueles que foram eleitos pelo Senhor. Vai haver um contraste entre esses dois tipos de pessoa. É isso que Paulo vai tratar aqui. William Hendrickson, que foi um professor de literatura do Novo Testamento, ele diz o seguinte sobre esse contraste. Paulo faz aqui um claro contraste entre a condenação que aguarda os seguidores de Satanás e a salvação entesourada para os filhos de Deus. Exatamente desse contraste, porque Paulo agora vai continuar ainda no assunto, mas vai se referir àqueles que foram salvos pelo Senhor, àqueles que foram eleitos por Ele. Nós vimos isso aqui, lemos isso aqui no versículo 13, que Deus os escolheu. Paulo vai falar para esses agora. Ele antes estava falando de outro grupo de pessoas, que estava seguindo o homem da iniquidade, o homem iníquo, o filho da perdição que vai ser enviado pelo próprio Satanás. Mas agora ele está falando assim, mais vocês. Então ele está falando para aqueles que foram salvos, que foram eleitos pelo Senhor. Paulo vai abordar alguns pontos interessantes nesse trecho, e o primeiro deles é que ele faz uma oração de ação de graças.
capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15. Paulo vai fazer algumas orações aqui nesse trecho que nós lemos. E a primeira é exatamente essa, está no versículo 13. É interessante perceber, meus irmãos, que por muitas vezes Paulo ele usa essa expressão, devemos dar graças a Deus, e assim que ele começa esse versículo, para demonstrar gratidão, como ele é grato a Deus pela vida dos Tessalonicenses. Ele faz isso nas duas cartas, ele faz isso pelo menos por 4 vezes. 2 vezes na primeira carta e 2 vezes na segunda. Na primeira carta, ele faz isso no capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 13. E já na segunda carta, ele faz no capítulo 1, versículo 3, e agora no capítulo 2, versículo 13 da segunda carta, usando exatamente a mesma expressão, basicamente a mesma expressão, devemos sempre dar graças a Deus pela vida de vocês. Mas por que isso? Por que Paulo insiste tanto em deixar registrado? Não bastava falar uma vez, mas ele insiste nessa expressão, dando graças a Deus pela vida dos Tessalonicenses. Por que isso? Eu penso em algumas motivações que Paulo tinha para ser incisivo com relação a essa expressão, com relação a esse sentimento que ele nutria em seu coração. O primeiro deles que eu penso é que Paulo foi um instrumento de Deus na conversão dos Tessalonicenses. A pregação do Evangelho por Paulo e Silas, registrada lá em Atos 17, quando ele chega na cidade de Tessalônica, trouxe transformação para os Tessalonicenses e eles se renderam ao único e verdadeiro Deus. Paulo e Silas, eles foram instrumentos para a salvação daquelas pessoas ali naquela cidade. A gente lembra do contexto da cidade, uma cidade idólatra, pagã, com vários deuses. E olha o que acontece com esse povo, se nós voltarmos na primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, olha qual é o sentimento deles diante da exposição da palavra de Deus. E vai dizer que vocês se voltaram para Deus, em 1 Tessalonicenses 1,9, vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Você, meu irmão, também seria grato por Deus ter usado a sua vida para salvar alguém? Paulo está sendo grato a Deus porque ele foi instrumento de Deus para levar essa mensagem a corações perdidos. E nós devemos agir com o mesmo sentimento quando Deus nos usa para que a mensagem do Evangelho chegue a um coração perdido, um coração que precisa ouvir a sua graça, ouvir a mensagem do Evangelho. Nós devemos ter o mesmo sentimento. Em segundo lugar, meus irmãos, por que Paulo sempre dá graças a Deus? Porque ele se preocupa com a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é um tema muito caro para o apóstolo Paulo. Ele amava profundamente a igreja do Senhor. Ele chama aqui, ainda no versículo 13, os Tessalonicenses de irmãos, irmãos amados do Senhor, ou seja, membros do mesmo corpo, membros da mesma família que é a igreja. E Paulo amava profundamente a igreja do Senhor. E a gente vê evidência disso na carta que ele escreveu aos Coríntios, na realidade, na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, ele diz o seguinte, é interessante esse texto, ele começa dizendo assim, além disso o quê? Acima desse versículo, ele vai enumerar várias coisas que ele sofreu por causa do Evangelho, açoites, perseguições, naufrágio, picada de cobra. Além disso, além de todos esses sofrimentos, e aí ele segue dizendo, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Paulo dava graças a Deus pela vida dos Tessalonicenses, que congregavam a mesma igreja dele, a igreja do Senhor, porque ele se preocupava profundamente com a igreja, porque ele amava profundamente a igreja. Ele era um plantador de igrejas, aonde que ele ia, a mensagem do Evangelho era pregada, pessoas iam sendo salvas, igrejas iam sendo estabelecidas. Paulo amava a igreja do Senhor e esse é o mesmo sentimento que deve tomar o nosso coração. E em terceiro lugar, ele dava graças a Deus pela vida dos Tessalonicenses porque eles foram escolhidos por Deus. Está registrado no versículo 13 que nós lemos, Paulo tinha grande prazer e alegria na salvação de pecadores. Além de agradecer a Deus, de ser grato a Deus por isso, ele faz questão, então, meus irmãos, de deixar tudo isso registrado. Ele queria que os Tessalonicenses soubessem da alegria que ele tinha, por eles terem sido salvos e alcançados pela graça do Senhor. Ainda no versículo 13,
E é interessante falar sobre isso, que às vezes nós lemos a Bíblia, tem tantos... eu ia falar detalhes, mas coisas importantes que às vezes nós lemos rápido a Bíblia e não percebemos. Tem algo fantástico sendo mostrado aqui, que nós precisamos estar atentos, ainda no versículo 13. Existe um envolvimento de cada pessoa da Trindade nesse momento aqui. O Pai elege, o texto diz, Deus os escolheu. O Filho salva, o texto diz, para serem salvos. E o Espírito, ele santifica, diz o texto, mediante a obra santificadora do Espírito. Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito. Há uma atuação de todas as três pessoas da Trindade aqui. Meus irmãos, você consegue perceber a ação do Deus Trino na salvação dos Tessalonicenses? A Trindade age em sintonia, 100% comprometida no resgate dos seus escolhidos. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que a gente não consegue nem vislumbrar direito. O Deus Trino que trabalha em prol da salvação do seu povo. Meu irmão, Deus, Ele te escolheu. Se você é um salvo em Cristo Jesus, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. E não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia. Em Efésios 1,4 diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. A nossa mente, meus irmãos, ela não consegue conceber tamanha grandeza de soberania desse Deus. A gente não consegue imaginar. Quando a gente olha para o Salmo 139, por exemplo, o salmista está diante de uma grandeza enorme, de uma soberania tremenda diante dele. E ele não tem palavras para explicar, porque se ele está num lugar, Deus ali está com ele. Se ele vai a outro lugar, Deus ali está. Que Deus é esse, soberano, controlador, que controla todas as coisas, poderoso. Ele exerce a sua soberania. Ele diz o seguinte, Salmo 139, versículo 6... Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Essa é a grandeza do nosso Deus. E, meus irmãos, como um Deus maravilhoso, poderoso, soberano, se importa comigo, trabalha em prol da minha salvação. Tem uma música antiga, da minha época, de alguns também aqui. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E aí que eu gosto. Eu já estava gostando da música, mas agora ele fala um negócio assim. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Como diz uma expressão, e quem sou eu na fila do pão? Mas esse Deus Trino, se revela, Ele trabalha em prol da minha salvação, da sua salvação. Todos aqueles que foram alcançados por essa graça, têm essa certeza, essa convicção, Deus trabalha em prol da sua salvação. Isso é maravilhoso demais para que possamos compreender. Vamos seguir, meus irmãos? Mas nós só descansamos nessa verdade, amém? Versículo 14, Ele chamou para isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dividir esse versículo em 3 partes, para poder facilitar a gente aqui. A primeira parte diz, Ele os chamou para isso. Para quê? A resposta está no versículo anterior, para serem salvos, porque Ele os escolheu para serem salvos. Então, Ele os chamou para isso. Continuando, a segunda parte, por meio de nosso Evangelho. Eles foram salvos por causa do Evangelho. Todo aquele, meus irmãos, que é escolhido de Deus, escolhido do Senhor, responderá com fé quando ouvir a mensagem do Evangelho. Essa é a verdade. Romanos 10, 17 fala sobre isso. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós somos convidados. Nós ouvimos a mensagem do Evangelho e respondemos com fé. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a mensagem pregada do Evangelho. Os Tessalonicenses ouviram a mensagem do Evangelho, e isso está registrado lá em Atos 17, quando Paulo chegou ali em Tessalônica para poder falar da mensagem do Evangelho para eles, e responderam com fé e foram salvos. E assim também acontece conosco. Queridos, nós fomos salvos pela graça por meio da fé. Efésios 2:8. Isso mudou a nossa vida, isso mudou a nossa história, isso mudou a nossa trajetória.
Mas isso também, meus irmãos, aponta para algo maravilhoso. E ele conclui, essa é a terceira parte desse versículo 14, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo 14, ele tem um aspecto presente e ele também tem um aspecto futuro. O aspecto presente envolve o evangelho que nos alcançou, Cristo vindo em nossa direção e nos alcançando nesse tempo presente. Isso acontece agora com aqueles que ele vai salvando. E o aspecto futuro envolve a glória de Cristo, que há de ser revelada quando Jesus Cristo voltar. Jesus esteve entre nós, viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados, trazendo um resgate para a nossa vida, pegando os nossos pecados e pregando na cruz, e ressuscitou, tornando o sacrifício dele aceito. Por isso nós temos agora acesso ao Pai, vai dizer o livro de Hebreus. Mas um dia esse Jesus Cristo voltará, e todos aqueles que foram salvos por ele, por aquilo que ele fez, todos esses participarão da glória quando Jesus Cristo voltar. É isso que Paulo está falando aqui para os Tessalonicenses, para que eles não tenham mais dúvidas quanto a esse assunto, porque esse assunto sobre a volta de Cristo, daqueles que já morreram, é algo muito evidente aqui nas duas cartas do apóstolo. Paulo quer que eles não tenham mais dúvidas sobre isso. Paulo quer que ninguém mais os engane sobre esse assunto, porque certamente tinham pessoas já tumultuando o ambiente, falando sobre isso, pregando mentiras, até em cima daquilo que Paulo já havia falado, certamente. Vocês participarão da glória que está por vir quando Jesus Cristo voltar. Tem uma frase de Martin Lloyd-Jones, e eu nem sei se pronuncia assim, eu estou arriscando aqui. Diz o seguinte, essa frase: a grande esperança e certeza do cristão está em saber que, como ele pertence a Cristo, seu futuro é seguro. A glória de Cristo é o que está preparado para nós, e nada neste mundo se compara ao que nos espera. Nada nesse mundo se compara àquilo que nos espera, na glória que está por vir quando Jesus Cristo retornar. Meus irmãos, tem mais uma coisa fantástica acontecendo aqui, nesses dois primeiros versículos. Aqui tem alguns dos principais elementos de uma doutrina caríssima para nós, da palavra de Deus, que é a doutrina bíblica da salvação. Ele vai falar de eleição, chamado, fé, santificação e glorificação, apenas nesses dois versículos. Se vocês olharem, eu sei que está pequenininho, mas a ideia é que vocês percebessem essas palavras inseridas nesses dois versículos. Ele nos escolheu, e diz a Bíblia que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu e em seguida nos chama. Como é que se dá esse chamado? Através da mensagem do Evangelho. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, aqueles que Deus escolheu vão responder com fé. Aqueles que Deus chamou, eles vão responder com fé. A partir desse momento, o Espírito Santo habita na vida do crente. E começa um processo aqui que é chamado de santificação, do qual o próprio Espírito Santo vai conduzir. E esse processo, resumindo basicamente sobre esse processo da santificação, é um processo para nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. E esse mesmo Cristo que um dia vai voltar, e um dia nós participaremos da glória junto com Ele. Eleição, chamado, fé, santificação e glorificação. Nós possamos crer nessa verdade. Nós fomos salvos por Cristo e um dia participaremos da glória com Ele. Vamos seguir? Versículo 15. Acompanha na sua Bíblia. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Paulo ele finaliza esse parágrafo fazendo duas exortações para os Tessalonicenses. Mas antes que a gente fale sobre isso, eu quero lembrar a você, eu quero voltar, se você voltar aí no versículo 2, a gente entende por que Paulo ele está fazendo essas duas exortações, dando essas duas ordens para os Tessalonicenses. O versículo 2 desse capítulo 2 de 2 Tessalonicenses diz o seguinte: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Então agora aqui, ainda dentro desse mesmo contexto, Paulo ele vai exortar esses irmãos. Paulo sabe da importância deles se manterem firmes e se apegarem ou guardarem
as tradições ensinadas. Tanto aquilo que ele tinha falado, quando ele esteve com os Tessalonicenses, quanto a carta. Essa altura do campeonato aqui, eles já estavam de posse da primeira carta que Paulo havia enviado. Essa aqui é a segunda carta que Paulo está escrevendo e em seguida vai enviar. O salvo em Cristo Jesus é alguém que permanece firme. Mesmo nas dificuldades e momentos difíceis da vida, ele sabe em quem ele crê. Paulo também, meus irmãos, pede para guardarem as tradições. Ele não está falando aqui de ideias religiosas criadas pelos homens. Como os fariseus da época faziam, eles criavam regras, eles criavam ditos, eles criavam leis em desacordo com a própria Escritura. Não é disso que Paulo está falando aqui, mas ele está falando de um ensino que estava consonante com o ensino geral das Escrituras. Paulo está falando dessa tradição aqui, que essas tradições que ele conversou com eles, quando Paulo esteve com eles ali, essa tradição está exatamente de acordo com o que a Escritura diz. Permaneçam firmes e guardem as minhas palavras. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. E quanto a nós, meus irmãos, isso nos faz refletir. Temos sido voláteis na nossa caminhada ou temos permanecido firmes? Temos dado ouvido a qualquer vento de doutrina? Ou a palavra de Deus, a palavra do Senhor é o nosso alicerce? A nossa vida está parecendo mais uma gangorra onde ora estamos bem, ora estamos mal, ou a nossa fé tem forjado a nossa caminhada cristã? Meus irmãos, é claro que nós não somos super-heróis. É claro que nós vamos passar por dificuldades na vida. É claro que em alguns momentos nós vamos estar tristes. É claro que em alguns momentos nós podemos até estar desanimados. Mas o salvo em Cristo Jesus, ele permanece firme. Ele guarda a palavra do Senhor em seu coração. Mas essas perguntas que nós fizemos aqui, elas nos fazem, no mínimo, refletir sobre como vai a nossa vida. E é essa a pergunta que eu faço para você. Como está a sua vida hoje? Volátil, igual uma gangorra? Ou nos momentos de dificuldade você se lembra, e você lembra em quem você tem crido? Lembra que essa pessoa, Jesus Cristo, morreu por você e te salvou. E vai voltar um dia para que você esteja com Ele na glória. Isso nos dá firmeza na caminhada. Isso nos dá esperança. Estarmos apegados à palavra de Deus é como estabelecer um alicerce firme para a nossa caminhada cristã. Estarmos apegados à palavra de Deus é como estabelecer um alicerce firme para a nossa caminhada cristã. Que nós possamos crer nisso. Em primeiro lugar, Paulo faz uma oração de ação de graça. Em segundo lugar, ele faz uma oração de consolo e de fortalecimento. Versículo 16 e 17. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Paulo aqui, meus irmãos, ele é preciso. Ele ora para que os tessalonicenses sejam divinamente consolados e fortalecidos ou confirmados em toda boa obra, em fazer o bem, que é o que ele vai dizer aqui, mas ele está se referindo à prática de boas obras. Paulo vai fazer essa oração ressaltando algumas verdades valiosas para eles. E a primeira verdade valiosa é que os salvos recebem amor do Pai e do Filho. Eu quero lembrar aos irmãos que aquele contexto era cercado por deuses pagãos, onde você precisava fazer algo para poder ser aceito. Os tessalonicenses, em contraste a isso, em contraste a essa realidade que eles viviam, que era comum para eles ali, eles experimentaram o amor de Deus. Não existia uma contrapartida. Olha, se você fizer isso, eu vou te amar. Não existia uma contrapartida. Deus os amou quando eles não tinham nada para oferecer. Não existia uma contrapartida, meus irmãos. Não temos nenhum mérito para receber tão grande amor. E isso precisa ficar muito claro para a gente.
Porque às vezes nós queremos produzir justiça própria para que possamos ser aceitos por Deus. É claro que as nossas boas práticas, as boas obras que praticamos, glorificam o Senhor, mas isso na realidade evidencia uma vida que foi salva e alcançada pela graça. Não existe mérito. Eu sei que parece simples, mas teve um alto preço. Deus simplesmente olhou para mim e para você e nos amou. O que eu fiz? Nada. Ele simplesmente me amou. Os salvos recebem amor do Pai e do Filho. É o que o texto vai dizer. O próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai nos amou. A segunda verdade valiosa que eu vejo aqui é que os salvos recebem eterna consolação e esperança. Em meio às aflições, perseguições e às confusões que estavam havendo ali, os tessalonicenses salvos em Cristo Jesus recebem eterna consolação e boa esperança pela graça. É o que constatamos também quando nós olhamos para o livro de Romanos, a carta de Paulo a Roma, capítulo 8, versículo 18. Diz o seguinte, que eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Consolo e esperança acompanham sempre o cristão. Consolo e esperança faz parte da nossa caminhada cristã. Em terceiro lugar, a terceira verdade valiosa é que os salvos são fortalecidos, ou talvez em algumas outras versões confirmados, para fazerem sempre o bem, ou talvez em outras versões para fazerem boas obras. Sabemos, meus irmãos, que não somos salvos pelas obras, mas as obras elas evidenciam a marca da salvação na vida do cristão. O texto diz boas obras tanto em atos como em palavras. Ou seja, o que se diz, aquilo que se diz e aquilo que se faz. O agir e o falar, eles devem estar em perfeita harmonia, em perfeita concordância. William MacDonald diz o seguinte: a verdade em nossos lábios não é suficiente, ela deve ser notória também em nossa vida. Em resumo, a oração de Paulo é para que os tessalonicenses sejam fortalecidos, confirmados em toda boa obra, tanto em atos como também em palavras, mas que essas boas obras glorifiquem ao Pai que está nos céus. Interessante que agora, meus irmãos, que Paulo faz uma oração de ação de graças. Paulo ele faz uma oração de consolação e fortalecimento, de confirmação, e agora ele vai fazer um pedido de oração. E esse é o nosso terceiro ponto. Capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 2. Acompanhe na sua Bíblia. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Meus irmãos, Paulo, ele é um mensageiro do Evangelho, um plantador de igrejas, um grande teólogo, um homem extremamente usado por Deus. Mas Paulo não é o super-homem. Paulo não é o super-crente. E ele reconhece isso, meus irmãos. Ele sabe que, como qualquer outra pessoa, ele é totalmente dependente de Deus. E por isso ele pede, orem por nós. E qual é o pedido de Paulo aqui? O que ele pede? Ele pede por sucesso, dinheiro, ele pede por fama, por poder, ele pede por prosperidade, ele pede por cura, ele pede para ter mais seguidores no Instagram? Definitivamente não. Ele não pede por isso, ele pede para que o Evangelho continue avançando. O pedido dele é pelo avanço do Evangelho. Quando eu vi isso aqui, meus irmãos, eu olhei para dentro de mim e me perguntei, quanto tempo da minha oração eu dedico para a salvação de pecadores? Eu fiz uma reflexão sobre isso, porque por vezes, quando nós oramos, meus irmãos, é tudo sobre nós. E sim, devemos pedir por nós, não há problema nenhum. Mas por quanto tempo, ou por quantas vezes, você dedica tempo para orar pela salvação das pessoas? Isso é uma pergunta para poder ficar para nós. Paulo está pedindo aos tessalonicenses, orem para que esse evangelho
se propague rapidamente e alcance corações perdidos, assim como foi com vocês. Meus irmãos, Jesus também fez isso. No capítulo 17 de João, Jesus já fazia uma oração por si. Jesus vai orar pelos seus discípulos, pelos apóstolos, e ele vai orar por aqueles que hão de ser salvos. E no versículo 20, ele diz o seguinte: minha oração não é apenas por eles. Eles aqui, está se referindo aos discípulos. Ele acabou de orar pelos discípulos. A minha oração não é somente por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Meus irmãos, precisamos atentar para isso. Orar para o avanço do Evangelho. Paulo pede aos Tessalonicenses, olha, orem por isso. Jesus orou por isso, Paulo pede oração por isso, e nós devemos orar também, meus irmãos. Nós precisamos colocar isso na nossa lista de oração. Isso é importante. Nós precisamos orar pela conversão de pecadores, porque um dia nós fomos alcançados por essa graça, e devemos desejar isso, a mesma coisa para as pessoas também, aquelas que nos cercam, aquelas que estão distantes, aquelas que Deus vai nos dar a oportunidade de falar. Devemos orar pela salvação de pecadores. Paulo quer ver o Evangelho crescendo, avançando, expandindo, e mais pessoas respondendo com fé a mensagem do Evangelho. Então, orem por isso. O segundo pedido de oração é para que eles fossem libertos dos homens maus e perversos. E é claro que isso tem uma ligação, tem uma conexão direta com o primeiro pedido dele. Paulo deseja que o Evangelho avance, mas ele sabe que homens maus e perversos trabalham para que isso não aconteça. E é bem provável, meus irmãos, que Paulo está falando aqui exatamente dos judeus, seus próprios conterrâneos. A gente vê isso, a gente percebe isso lá em Atos 17, quando a gente vê quando Paulo chegou ali para poder pregar o Evangelho. Os próprios judeus chegaram para tumultuar, para poder perseguir, para poder mandar prender. E na primeira carta de Tessalonicenses também, no capítulo 2, versículo de 14 a 15, a mesma coisa. Paulo vai citar os seus conterrâneos que impediram o avanço do Evangelho e mataram o Senhor Jesus. Então é provável que esses homens maus e perversos aqui, Paulo esteja se referindo aos próprios judeus. Orem para o avanço do Evangelho. E orem para que nós possamos, e quando Paulo diz nós aqui, na primeira pessoa do plural, ele está se referindo a ele, a Silas, a Timóteo. Ore para que nós sejamos libertos desses homens, porque eles estão querendo impedir o Evangelho. Meus irmãos, foi assim no passado e é assim hoje também. Pessoas trabalham para poder impedir o avanço do Evangelho. Oremos por isso, para que o Evangelho continue a crescer e pessoas possam ser salvas pela mensagem do Evangelho. E ele conclui o versículo 2 dizendo: pois a fé não é de todos. Parece que aqui nós temos um ponto de ligação entre aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele acabou de dizer, e o próximo versículo que ele vai falar, que é o versículo 3. A ligação está na falta de fé de alguns, que ele vai dizer que a fé não é de todos, com a fidelidade do Senhor que Paulo vai apresentar aqui. Paulo ele quer tirar o foco de si agora aqui. Ele acaba de pedir por ele entre aspas, né? Pede por ele para que o Evangelho avance. Mas ele volta a ter um olhar pastoral aqui, de cuidado, de preocupação e de zelo pelos Tessalonicenses. E vai finalizar esse parágrafo falando da fidelidade de Deus. E esse é o nosso quarto ponto, do versículo 3 ao versículo 4. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. Contrastando, meus irmãos, com a infidelidade mencionada no versículo anterior, o apóstolo fala aqui da fidelidade inalterável de nosso Deus imutável. Ele diz, mas o Senhor é fiel. A imutabilidade é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Nós falamos no início, na abertura do culto, sobre os atributos de Deus, aqueles atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus compartilha em certa medida com a humanidade. Mas existem alguns atributos que são incomunicáveis, ou seja, atributos que pertencem apenas ao Senhor,
a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência e também a sua imutabilidade. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, 2 Timóteo 2,13. Em Hebreus, o autor a Hebreus também vai falar sobre isso, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Hebreus 6, 17 e 18. Paulo quer que os tessalonicenses tenham certeza de que Deus é fiel e não mente. O Senhor vai fortalecê-los e guardá-los do maligno, mas o Senhor vai fortalecê-los e guardá-los do maligno. Aquele que foi escolhido por Deus, salvos por Jesus Cristo e selado pelo Espírito Santo, não pode ser tocado pelo mal. Antes, o próprio Deus o fortalece e o guarda. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Meus irmãos, precisamos descansar e confiar nessa promessa. Somos do Senhor, por isso nós somos fortalecidos e guardados por Ele. Sabe quem te guarda? Sabe quem te protege? Não é a sua força, não é a força do seu braço. É o Senhor. É o Senhor quem te guarda. É Ele que te livra do mal. É o Senhor. Versículo 4. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhe ordenamos. O verso 4 ele é interessante desse capítulo 3, pois Paulo afirma aos Tessalonicenses que eles estão firmes e eles vão continuar firmes. É uma afirmação que ele faz. Mas tem algo no início do versículo que é fundamental para o nosso entendimento. A confiança de Paulo, ela não está nos Tessalonicenses, mas no Senhor. Ele afirma que eles estão firmes e vão continuar firmes. Mas ele diz, em primeiro lugar, que a confiança dele não está nos homens, mas está no próprio Deus. Confiamos no Senhor. É o que ele diz no início do versículo. Meus irmãos, a igreja é o que é por causa do Senhor. É o Senhor quem sustenta a igreja. É o Senhor que faz a igreja permanecer firme. É o Senhor que faz a igreja avançar. É o Senhor quem efetua ou quem opera na igreja, tanto o querer quanto o efetuar. É o Senhor que está conosco. E essa é uma promessa do Deus que não mente e não muda. Ele diz em Mateus 28, 20, a parte final: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o Senhor. A nossa confiança é no Senhor e não na força do nosso braço. Meu irmão, se eu e você estamos de pé, é porque o Senhor nos sustenta. Eu quero concluir. Quero fazer algumas aplicações práticas daquilo que nós já falamos aqui. Coisas simples, mas que nós precisamos nos atentar. Que por vezes esquecemos. Em primeiro lugar, meus irmãos, que possamos agradecer a Deus. Sermos gratos a Deus como Paulo era. Pois Ele continua salvando pecadores. Precisamos ser gratos a Deus por isso, mas não só sermos gratos. Precisamos orar por isso. Precisamos agradecer, precisamos orar por isso, e não só isso, que sejamos nós aqueles que levarão essa mensagem para os corações perdidos. Sermos gratos, orar por isso e irmos para levarmos essa mensagem do Evangelho. Em segundo lugar, que possamos ser gratos a Deus porque fomos escolhidos por Ele. Isso é algo maravilhoso. Como Deus pode olhar para mim e para você e falar: você é meu, você me pertence. Nós pertencemos ao Senhor. Que possamos ser gratos por isso também. Vimos o Deus Trino trabalhando em prol da nossa salvação. Por isso, em terceiro lugar, que possamos manter a nossa esperança viva no futuro.
Isso era importante para os tessalonicenses. Eles que estavam preocupados com a volta de Cristo. Cristo voltou, Cristo não voltou. Cristo já voltou, esqueceu da gente. Eles estavam preocupados por isso. Isso era importante, a manter a esperança no futuro. Porque Cristo ainda não havia voltado, mas Ele voltaria. Ele vai voltar. Que possamos manter a nossa esperança no futuro, pois somos salvos nesse tempo presente, para participar da glória que há de ser revelada quando Ele voltar. Quarto lugar, que possamos permanecer firmes e guardarmos a palavra de Deus, para que não sejamos enganados também por qualquer vento de doutrina. Sabe aquilo que vai nos guardar e nos proteger de ouvir qualquer coisa e ir para qualquer caminho? É a palavra de Deus. Isso é um alerta para a gente, porque eu preciso ler essa palavra. Essa palavra precisa estar no meu coração. Isso só é possível quando eu me relaciono com ela, quando eu me relaciono com Deus através da sua palavra. Ouvimos várias loucuras na internet, está tudo aí, está aberto. Teve um pastor famoso, conhecido, que soltou mais um engano sobre a palavra de Deus, agora há pouco tempo. O que nos faz não cairmos nessas armadilhas? Conhecermos a palavra de Deus. Isso é fundamental para a gente. Em quinto lugar, sejamos gratos pela imutabilidade de Deus. Meus irmãos, se Deus escreveu o seu nome no livro da vida, Ele não vai apagar, porque Ele não muda. Então sejamos gratos a Deus, porque Deus, Ele não muda. E que Ele seja louvado, que Ele seja engrandecido por cada um de nós. Quero chamar a banda à frente. Paulo termina esse trecho, meus irmãos, fazendo mais uma oração. Ele faz algumas orações, ele faz um pedido de oração. E agora no versículo 5 do capítulo 3, ele faz mais uma oração. E essa também é a minha oração para a CBM. Essa também é a minha oração para cada um de nós. Diz o texto: o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Meus irmãos, que possamos cantar em resposta à sua palavra que foi exposta aqui agora, uma canção de gratidão e bendizer o Senhor eternamente. Que Ele nos abençoe.